Vamos lá, vamos receber a nossa palestrante, Aline Couto, seja bem-vinda. Ela vai falar sobre como criar anúncios que vendem muito. Publicitária, a Aline fundou sua primeira empresa com 21 anos e palestrou em grandes eventos nacionais e internacionais, como o Affiliate World e Barcelona e o India Affiliate Summit, assim que pronuncia? Em Delhi, tá certo? Depois de sua palestra na primeira edição do Afiliados Brasil em 2013, ela e seus sócios focaram seu negócio 100% para o mercado de afiliados. E hoje lideram 2 empresas na área. A Infoprodutos Brasil, com mais de 20 ofertas lançadas entre infoprodutos, suplementos e e-com. E a OfferPay, uma plataforma de afiliados completa que oferece serviços desde a fabricação de suplementos e cosméticos, logística, distribuição, gateway de pagamento e a exclusiva possibilidade de realizar pagamentos para afiliados e produtores em qualquer país do mundo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Eu queria agradecer a vocês por estar aqui, porque eu mesmo não sei como é que eu estou aqui agora às 10 da manhã, num sábado. Os meus amigos saíram ontem à noite, ninguém veio. Cadê meus amigos? Cadê a Tamara? Ah, vocês estão aqui? Ok, o pessoal que não foi na balada está aqui. Meu nome é Aline, eu sou publicitária, sou afiliada há alguns anos, tenho algumas empresas. Eu sou sócia da Infoprodutos Brasil, a gente começou fazendo dinheiro com a AdSense. Em 2013, na primeira edição do Afiliados Brasil, eu palestrei aqui. E a gente conheceu o ClickBank, que é uma plataforma americana. E eles ofereceram a possibilidade da gente licenciar produtos, as melhores ofertas do ClickBank. A gente começou a traduzir, a gente licenciou para o mercado em português. E a gente tem vários infoprodutos, foi assim que a gente começou. Depois a gente começou a promover a oferta de Nutra, né, cápsula e tudo mais. Deu certo, a gente resolveu criar as nossas próprias ofertas de Nutra também. E agora, por causa dessa onda do e-com, a gente abriu mais uma empresa para importar produtos e poder trabalhar com e-commerce também. E eu também sou sócia da OfferPay. A OfferPay é do grupo da C2CPA. Então, a gente tem uma empresa integrada, a gente tem desde o laboratório para criar produtos de Nutra, cosméticos, fitoterápicos, etc. A gente também tem centro de distribuição em São Paulo, então está tudo conectado. A gente consegue fazer desde o produto até a venda final na OfferPay, que é um gateway de pagamento. E a gente já está afiliado de algumas empresas, tipo ClickBank e tudo mais, pela Infoprodutos, né? Outra coisa, quando a gente começou a trabalhar com o ClickBank, a gente foi para lá, na sede em Boise. Eu apresentei o mercado americano, o mercado brasileiro para toda a empresa, inclusive em Delaware. Ano passado, a Mirella me chamou para participar do e-commerce em Barcelona. E ele é junto com o Affiliate World, então a gente também fez um painel no Affiliate World com mulheres. E ano passado também eu fui chamada para palestrar na Índia, que foi uma experiência legal, porque a Índia é muito similar ao mercado brasileiro, porque eles também são um país emergente. Então eu fui para lá para falar como que a gente faz para criar ofertas no Brasil, já que a gente meio que encontra algumas ofertas que estão funcionando no exterior e duplica a oferta no Brasil. A gente faz um pouco disso também. Então, eu fui falar sobre isso lá com eles. Eu trouxe esse slide porque esse filme virou alguma coisa na minha cabeça quando eu era adolescente. Desde então, eu só penso nisso. Não sei se vocês já viram esse filme, mas ele chama Piratas do Vale do Silício. Ele conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates e todas as tretas que rolaram ali entre eles. E o Bill Gates, em um certo momento, ele fala que para a gente ganhar dinheiro, para a gente sobreviver, a única coisa que a gente precisa saber é fazer as pessoas precisarem da gente e do que a gente tem. E o que eu achei bacana dessa frase dele foi que ele não estava tentando vender um negócio que todo mundo precisa, tipo, sei lá, comida. Ele estava tentando vender um negócio que ninguém nem sabia que existia ou que precisaria daquilo. Então, como é que a gente... Por que isso é tão importante no nosso mercado? Primeiro, copiar os coleguinhas não é tão legal, porque quando um copia o outro coleguinha, todo mundo se ferra no final. Então, o bacana de ser um afiliado inteligente é a gente saber criar as nossas próprias ofertas com criatividade, inteligência, alguma coisa diferente. Então, até no e-commerce, eu apareci no e-commerce no Brasil essa semana.
E tinha uma mulher da Sephora, não sei como é que fala isso. E ela estava falando de um produto que ninguém nunca tinha ouvido falar, que é um negócio de limpar rosto. E só por causa do jeito que eles fizeram a venda, é o produto mais vendido da Sephora hoje. Gente, eu não sei falar o nome disso. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente cria essa necessidade na galera de comprar um produto que talvez elas não saibam que exista e que elas precisam muito daquele produto? Através de ângulos, criando ângulos de venda. Eu adoro esse slide, tá, gente? Eu vou deixar mais um pouquinho. Então, o que é um ângulo de venda? As pessoas têm medos, têm sentimentos e desejos. Elas têm problemas que elas querem resolver. O seu anúncio ele deve vender sentimentos e experiências, não produtos. O fator comum entre produtos de alta conversão é a maneira como você vai mostrar para as pessoas como aquele produto vai mudar a vida dela para sempre. Vou dar um exemplo. Eu tenho um produto de romance, de dating. E quando eu peguei o material dela para fazer toda a parte de venda, eu estava começando ainda. Eu vou fazer um vídeo de venda aqui, né? Eu não sabia nada de ângulo naquela época. Aí eu fiz um vídeo, como eu não precisava daquele produto, eu não fazia a menor ideia do porquê que alguém compraria aquele produto, é mais para mulher mais velha e tal. E eu fiz um vídeo com base na minha cabeça, assim. Então eu usei muita estatística, eu usei um ângulo de venda de medo de ficar sozinha. Não vendeu nada, foi péssimo. Aí eu peguei, sentei de novo, eu li fórum, fui atrás, conversei com gente, eu li grupo de Facebook, eu li tudo. Para tentar entender qual que era realmente o problema daquelas pessoas, para entender como é que eu deveria vender aquele produto. O que despertaria no coração das mulheres um desejo desesperado para comprar aquele produto, entendeu? Então eu passei 2 semanas ouvindo All By Myself, trancada no escritório, com fone de ouvido na orelha, tentando sentir uma dor assim de, meu Deus, eu sou sozinha. E eu troquei o ângulo de venda. Esse primeiro era medo de ficar sozinho, o segundo ângulo de venda era mais sobre por que eu saio com o cara e o cara não me liga no dia seguinte. Era isso que elas queriam ouvir, entendeu? Estou falando meio esquisito aqui, mas mais ou menos é isso. É aquela frustração de estar sempre... Não falta homem no mundo. Elas têm os caras. Não é que não falta homem no mundo. Elas só não conseguem sair a segunda vez com o cara, entendeu? É esse que era o problema delas. E eu entendi através de estudo, né? Pessoas não se importam com você e o seu produto. Elas se preocupam com elas próprias. Pessoas compram por causa de emoções, mas justificam a compra com lógica. Force uma resposta emocional tocando um desejo básico ou uma necessidade. Como é que a gente faz isso? Toda vez que eu tenho um produto para fazer ângulo e toda a parte de venda, eu pego essa listinha aqui. Então, eu vou dar um exemplo de um programa de perda de peso que a gente tem. Na verdade, esse vídeo não foi eu que fiz, a gente licenciou, mas é um dos mais bem vendidos que a gente tem. E o cara foi a mesma história. Ele fez o primeiro vídeo de venda, vendeu nada. Aí ele fez a mesma coisa. Ele ficou 2 semanas trancado, desesperado, sofrendo, aquela coisa toda. E fez o vídeo de venda novo e bombou. Ele foi o mais vendido do ClickBank, sei lá, uns 2 anos atrás. Então, como é que ele fez o vídeo? Ele bateu em tudo, menos no número 5 ali, porque não faz o menor sentido, mas o resto ele bateu em tudo. Sobrevivência, qualidade de vida e viver por mais tempo. Ele contava a história de uma mulher, já com seus, sei lá, 40 anos, que ela foi correr, alguma coisa assim, e ela sofreu um ataque cardíaco. E ela começa a falar sobre... Ela quase perdeu a oportunidade de ver a filha dela se formar no, sei lá, prézinho, sei lá o que era a história. E ela queria viver mais e conta toda essa dor dela de quase que ela morreu, quase que ela não vê a filha dela crescer. Apreciação de alimentos e bebidas, até nisso ele bate um pouco, porque ele ensina a pessoa a se nutrir de forma correta. Então ele fala que a pessoa vai comer coisas boas, mas gostosas. Liberdade do medo, dor e perigo. Quando você perde peso, você reduz o risco de problema cardíaco, diabetes, etc. e tal. Ele usa isso no vídeo, com certeza, ele bate muito nisso. Companhia sexual, quando você perde peso, você também se sente mais atraente, consegue mais parceiros. Condições confortáveis de moradia não faz o menor sentido. Vai servir para alguma coisa em algum momento, mas não, nutra, não. Ser superior, vencer.
bom, no caso da mulher, ou alguma pessoa obesa, quando ela emagrece, é uma sensação de vitória ter chegado ali. Carinho e proteção às pessoas amadas, que é basicamente o roteiro inteiro do vídeo, é ela tentando se cuidar para poder ver a família dela crescer e continuar a família. E aprovação social, ele fala alguma coisa de grupo de corrida, umas coisas assim, que a pessoa começa a ter mais convívio social por causa dessa nova motivação dela. Os desejos secundários do ser humano, eu uso muito isso para criar o texto mesmo, o criativo do anúncio. Estar informado quando a gente vê aquela notícia de cientistas descobrem que comer manteiga de manhã melhora a sua vida sexual. Você vai querer ler, porque é interessante, você quer estar informado. Curiosidade. Geralmente são listas ou coisas assim que a gente gosta de fazer. Sei lá, eu tenho um suco verde, poderia fazer uma lista de 10 celebridades que tomam suco verde. Enfim, dá para fazer alguma coisa assim. Eficiência e conveniência. Para mim, eu acho meio parecido esses dois. No caso do suco verde também, a gente bate muito no... Você vai conseguir fazer o suco em 10 segundos e vai ser muito melhor do que um suco normal. Dependência e qualidade. Usando o suco verde de novo, a gente bate que ele é feito de superalimentos, que são extremamente superiores à alface. Expressão de beleza e estilo. Agora eu me prendi no suco verde, eu não estou sabendo dar exemplo disso aqui. Economia e lucro, geralmente é... Como é que chama aquele negócio? Esqueci. Tem um pessoal que faz anúncios agressivos no Brasil, esqueci o nome deles agora, enfim. Isso. E ofertas. Bom, produto, né? Eu não faço muito... Quando a gente faz anúncio, eu raramente faço um anúncio que parece uma venda. Então, ofertas é o que eu menos uso, porque eu não deixo na cara que eu estou vendendo alguma coisa. Alguns princípios da psicologia para influenciar pessoas. Aí já é o terceiro passo. Depois que eu já tenho uma lista de ângulo que eu posso trabalhar, eu começo a tentar ver como é que eu vou abordar aquele assunto. Então, tem vários princípios da psicologia, tá? Eu trouxe os 5 que eu mais uso. Primeiro, medo. Você tocar o terror funciona, o pessoal responde bem a criativos assustadores. Transferência de credibilidade, geralmente é quando você usa um médico ou alguma autoridade para endossar o teu produto. Celebridade eu acho que eu não colocaria nisso daí. Mudança de crença. Por exemplo, eu vi um case de uma escola de Kung Fu que fez um flyer que falava assim: você sabia que a violência nesse bairro aumentou em, sei lá, 30% no último ano? Você sabia que 90% dos casos de agressão foram contra mulheres? Você sabia que aprender defesa pessoal pode te prevenir de uma situação dessa? Então, venha fazer Kung Fu, porque nós temos aula de defesa pessoal. A pessoa nem sabia que ela estava vivendo num lugar perigoso. Os caras fizeram ela mudar de crença para comprar o produto. Compromisso, consistência, a técnica das 4 paredes. Isso aqui é terrorismo também, um pouquinho, assim, porque a técnica das 4 paredes se resume em você começa a tua página de venda com 4 perguntas. Que mais ou menos igual o negócio do Kung Fu que eu estava falando. Exatamente a mesma coisa. Você sabia que a violência no Brasil aumentou em 50%? Mais de 100 mil pessoas foram agredidas, ou sei lá, alguma coisa horrorosa, só no estado de São Paulo, sei lá. Você tem medo de andar sozinha na rua à noite? Você gostaria de achar uma solução para se sentir mais segura andando sozinha? Alguma coisa assim. Você começa a página de venda com essas perguntas, faz a pessoa responder sim, 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 e faz a venda depois. Escassez. Promoções de um dia, oferta limitada enquanto durar os estoques. A gente usa bastante isso daí. Hoje em dia está um pouco difícil, que a gente adora usar contador e ninguém mais está deixando a gente usar contador. Então, o que dá para fazer é usar oferta limitada mesmo. Eu vejo muito enquanto os estoques durarem nos Estados Unidos também. Não é tão poderoso quanto um contador, mas é legal você dar essa impressão de que aquela oferta vai acabar, ou que aquele produto vai acabar. Onde procurar por ângulos?
vários exemplos que eu posso dar aqui. A gente trouxe uma pulseirinha repelente, agora não faz muito tempo. E eu não fazia a menor ideia daquilo, porque era para criança. E eu não sou mãe, e eu não entendo nada sobre mães e filhos. Aí eu olhava para aquela pulseira e falava, gente, não faço a menor ideia do que eu vou falar. Não deixe seu filho ser picado. Lógico que eu cheguei no ângulo da dengue, etc. e tal, depois, mas eu entrei na Amazon para achar esse tipo de coisa. E lá tinha várias dúvidas que eu coloquei na landing page para sanar objeções. Uma delas era, a pessoa perguntava quanto tempo durava a pulseira, não passou pela minha cabeça. A outra perguntava se a criança ficava com a pulseira, se ela não ficava arrancando a pulseira. Quantos anos a criança tinha que ter para poder usar a pulseira. Então, na Amazon tem várias coisas legais que a gente pode usar quando você pode achar um produto parecido. No caso do produto de romance, por exemplo, não tem essa possibilidade. Então, o que você pode fazer é procurar algum livro que tenha um tema relacionado àquele produto que você está tentando vender, dar uma lida nos comentários para ver o que elas curtiram do livro, ou o que o livro não respondeu. Sempre vai ter alguma informação relevante ali. Fóruns, que foi também o que eu fiz com o do romance, só que no meu caso eu dei sorte, porque ela já tinha um fórum antes. Então vai ser um pouco difícil, mas... Aí entra os grupos de Facebook, dá para usar grupo em vez de fórum, que vai ser bem mais fácil. E SpyTool, como a gente duplica algumas ofertas, a gente usa muito SpyTool, que é espião, né? A gente dá uma olhada no que está rolando no mundo inteiro, o que eles estão vendendo mais, e traz. Ou pega um ângulo de venda de algum produto semelhante e replica o ângulo de venda aqui. Esse é o tal do produto de romance. Eu trouxe para vocês verem alguns ângulos que eu usei. No caso, foram os que deu certo, né? Eu não trouxe os que não deram, porque eu nem tenho mais isso. 3 passos para fazer um homem te amar. Descubra os 2 grandes erros que te impedem de conquistar o amor de um homem para sempre. Assista o vídeo até o final e saiba como conquistar o amor de um homem para sempre. Todas essas palavras foram extremamente pensadas para Thaís. Para sempre mesmo, funciona. Esse produto foi top 10 do Hotmart por algumas semanas e a gente fez mais de 1 milhão em vendas. Basicamente, só a gente promoveu. Mas aí a vida era legal, né? Até todo mundo, sei lá, ficar contra a gente. O Facebook começou a ficar chato. Aí os native começaram a ficar chato. Então, algumas coisinhas a gente tem que considerar quando a gente vai montar um ângulo. Porque antes era muito fácil, né? Perca 10 quilos em 2 semanas. Maravilhoso, funciona pra caramba. Pode usar? Não. Então, assim, eu trouxe algumas coisas de compliance que a gente tem que saber. Mais geral, a gente tem que ter bom senso também. Palavras gray area é o melhor exemplo de bom senso. Perder peso, sexo, dinheiro, tudo que o diabinho falar usa, não usa, vai dar errado. O meu diabinho, ele tem um problema, enfim, eu tenho problemas. Palavras que possam soar negativas para o usuário. Isso vai estar no próximo slide também. Uma coisa que o Facebook está pegando muito pesado é a gente não pode fazer o pessoal se sentir mal com eles mesmos. Então, aquele meu ângulo de venda de medo de ficar sozinha, não pode. Isso deprime a pessoa e o Facebook odeia. Imagens com close de partes de corpos com muita pele ou de cunho sexual, meio óbvio, né? Textos sensacionalistas, que são, no caso, triste, sei lá, 3 erros, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Eles não gostam desse tipo de título. Eles vão encher o saco. Mas dá para testar. Perde a conta, começa de novo. Evite não tão óbvio. Não faça menção a atributos pessoais. Isso eu acho que a galera já sabe disso, mas quando eu descobri, alguns anos atrás, eu fiquei louca, porque isso está muito escondido na listinha de não fazer deles lá. Então, você não pode falar, está solteira? Não pode. A palavra você em si, a galera evita. Tem gente que usa você, mas eles usam num contexto que não está falando diretamente com você. É um outro tipo de contexto. Enfim. Evite textos que façam as pessoas se sentirem mal com elas mesmas. Como eu disse antes. E não faça grandes promessas. É por isso que eu botei bold no grandes, porque pequenas a gente pode. Você não pode exagerar, assim, uma coisa, né? 10 quilos em 2 semanas, que é um pouco exagero. Aí tem o jeitinho BR de abordar toda a situação da vida, né, gente? Quando você for descrever uma dor ou um problema,
escreva do ponto de vista de um cliente ou em primeira pessoa. Tipo, eu costumava sofrer com isso. A gente já usou bastante anúncio com depoimento e funciona. E etc e tal. Todos os problemas que eu falei ali, sempre vai ter um jeitinho da gente contornar a situação. Diminui o ROI. Vai fazer o quê? Headlines. Uma coisa que a gente aprendeu quando a gente trabalhava com SEO ainda, a gente tem que falar com uma pessoa, a gente tem que falar como se a pessoa que estivesse lendo fosse uma criança de 7 anos. Porque a galera não quer pensar e o nosso público, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. O nosso público é esse. Eles não vão entender palavras grandes, eles não vão entender textos complicados. Então, assim, sempre escreva para o cérebro de um chimpanzé, simples e direto. A gente não pode lambuzar muita coisa que não dá certo. Sempre que eu faço frases curtas, uma página de venda, parágrafos curtos, e a gente usa pronomes, sempre funciona bem. Isso vale, inclusive, para vídeo de venda, tá, gente? Simples. Bem simples. Fala um português bem besta. Só pensa nisso. A criança vai entender? Então tá maravilhoso, pode usar. A menos que seja de algum produto sexual, né? Não dá certo. Headlines. Eu não sei porque eu fico lendo o título. Esqueça todas as propagandas que você já viu. Afiliados não precisam de slogans, linguagem comercial e textos refinados. Nós queremos um CTR mais alto e mais conversões. Seja simples e humano. E eu sou publicitária, tá? Tudo que eu aprendi na faculdade eu esqueci e aprendi tudo de novo. Eu nem imagino mais como é que esse povo consegue viver em agência, para falar a verdade, fazendo coisa bonita. Porque o feio converte. É verdade, é verdade. Power words. Quando a gente faz um anúncio, no texto do anúncio mesmo, no título, independente se é Facebook, tabula, é bacana usar uma power word no começo da frase. Esse do romance, agora eu não lembro qual deles, eu usava descubra no começo. Toda vez que eu tirava a palavra descubra, o CTR caía. E é engraçado, mas funciona. Então, procurem por Power Words. Tem mais, tá? Essas daí são as que a gente mais usa, mas tem mais. Headline Formulas. Isso é outra coisa que é bacana também, porque é difícil fazer headline, gente. É difícil. Então, o que eu faço? Eu tenho um documento cheio de fórmulas de headline. E depois que eu já tenho meus ângulos, que se você não tiver teu ângulo, não adianta nada. Depois que você tiver os teus ângulos, sei lá, alguns, você pega essas frases e começa a adaptar aquele ângulo de venda. Então, como tem muito, eu pensei... Eu falei isso no e-commerce agora, talvez eu me arrependa, mas... Enfim, se vocês quiserem mandar uma mensagem pelo Instagram, eu mando esse documento de Word com as fórmulas. Mas, por exemplo, X erros que cometemos quando... Gente, meu cérebro está dando tilt. É 10 da manhã, eu bebi ontem. Passo a passo para conquistar um homem. O método mais rápido para... perder peso está na minha cabeça, eu não consigo parar de pensar em perder peso. Deixa eu passar esse slide. Outra coisa. Eu faço... Depois que eu fiz todos os headlines, eu faço uma triagem, né, no que eu acho que vai funcionar. E eu ainda faço mais umas 25 variações, com base na minha própria cabeça. Depois eu faço outra triagem. Mas é bacana ficar fazendo teste, porque às vezes dá certo de primeira. Já aconteceu com a gente de dar certo de primeira. Mas nem sempre, entendeu? Então, assim, não desistam quando a campanha não deu certo. Às vezes é só uma frase errada que você usou, uma foto errada que você usou. Tenta de novo. Use um call to action. Quando você quer alguma coisa, você tem que pedir. Você quer que a pessoa clique? Pede. Você quer que a pessoa compre? Pede. Se você não pedir, a pessoa não vai pensar. Por quê? Chimpanzé, não esquece. Use emojis, Facebook, né? Sempre. Não precisa nem... A importância do headline. Eu trouxe esse exemplo do cash advertising, que eu achei bacana. Ele pegou um cara, um autor de livro, e esse cara fez um teste, nem sei quando foi isso. Ele lançou um livro em um ano, e ele trocou o título de livro no ano seguinte e mostrou qual foi o faturamento de acordo com o título do livro. Então, o primeiro chamava 10 em ponto. Ele vendeu $2.000 num ano. Depois ele trocou o mesmo livro, outro título. O que a arte deveria significar para você? Ele vendeu 9.000.
O segundo, que foi o mais relevante ali, o primeiro nome, que era horroroso, era tipo Velo de Ouro. Ele vendeu $5.000, não sei como, porque o nome é péssimo. Depois ele trocou a busca pela amante loira. Vendeu muito mais. Então, esse é o poder do título. É isso que eu estava tentando falar. Às vezes, não é o teu produto que está ruim. Às vezes, é só o ângulo de venda que está ruim, entendeu? Imagens. Elas se destacam por serem diferentes, esquisitas ou familiares e reais. Evitamos imagens muito comerciais, institucionais e bonitinhas, porque o feio converte. Não o Axel, nesse momento, não estava convertendo, enfim. Mas chamou atenção. É perturbador. Então, como é que eu faço busca de imagens? Isso eu tirei de um Spy Tool, tá, gente? Essas imagens aí. Primeiro, eu pego, sei lá, o produto de romance, por exemplo. Vou lá no Google Images e vou. Como conquistar um homem? Relacionamento. Amor. Eu vou pegando as primeiras imagens, vou fazendo um documento cheio de imagem. Aí, eu vou no Instagram. É que assim, Instagram é complicado. Porque no caso do suco verde é bacana, porque eu posso pegar um copo, só uma foto de um copo que alguém fez. Funciona horrores, porque é uma foto caseira. Mesmo, é muito melhor do que eu ficar fazendo foto em casa, porque a visão das pessoas, para quem a gente quer vender, é muito diferente da nossa própria. Então, eu sempre vou no Instagram tentar buscar. Agora, se envolver a cara de alguém, eu já evitaria. Ou então pega de um gringo, ele nunca vai descobrir. Evitar imagens, banco de imagens. Isso é meio óbvio, né, gente? Porque se todo mundo usasse... Bom, todo mundo usa banco de imagem, então... Já perceberam que tem uma menininha, uma mulher morena, com o olhinho puxadinho? Ela está em tudo. Gente, não dá. Não. Banco de imagem, não. Variações de imagem. Uma coisa que dá para fazer que chama atenção no Facebook, porque a gente não pode usar borda mais, né? Dá para colocar ela menor do que o Canvas. Ela vai ficar com uma lista branca do lado, mas chama atenção. Virar a imagem ao contrário, às vezes funciona, que dá um tilt no cérebro da pessoa. Testar diferentes cortes, se não quiser fazer só o quadrado. E usar imagens estranhas, porém não perturbadoras. Por exemplo, aquela imagem do pratinho ali com vômito de criança dentro, não sei o que é aquilo. Rodou horrores no Spy Tool. Foi forte essa campanha. Testar. Eu fiz muito anúncio com desenho, que funcionou muito. Acho que no Facebook tem muita foto, no Instagram também tem muita foto. Quando você bota um desenho, a pessoa já... Espera aí, o que está rolando? Tudo é uma quebra de padrão. A gente sempre tem que pensar em como quebrar o padrão para a gente chamar mais atenção. Coisas estranhas, né? Como o pratinho de vômito. Né? E imagens caseiras. Sempre procurar imagens caseiras. Por isso que eu gosto de Instagram, esse tipo de coisa, quando dá para pegar. Os melhores backgrounds, quando a gente usa vetor, que a gente pode trocar, né? Geralmente é amarelo, preto e vermelho. O amarelo sempre ganha. O preto é bacana também. Vídeo. Hoje em dia, nenhum dos nossos anúncios é imagem, mas todos eles são vídeo. Então, o mais importante de tudo é usar um thumbnail com alguma coisa chamativa. É possível que o vídeo já comece a rodar quando a pessoa estiver navegando, mas se não, sempre é bom ter o thumbnail. E se der, né, tem que ver a regra de texto lá. Escrever, ligue o som ou marque alguém que precisa disso na imagem, mas manter isso durante o vídeo, obviamente. Legendas, sempre legendar vídeo, porque ninguém liga som de vídeo no Facebook, é desagradável. Chamada de ação social no final do vídeo. Como eu disse antes, se você quer alguma coisa, você pede. Então, bota uma... Deixa eu parar de ser errada, que eu já ia falar, bota uma setinha. O Facebook não gosta de setinha. Escreve, clique no botão, alguma coisa assim. Duração do vídeo pode variar. A gente já fez anúncio com vídeo de 15 segundos, já fez com 1,5 minutos, tá? Deu certo. Depende do quanto o seu vídeo é chato ou legal. E o Lumen 5, que eu amo esse negócio. Eu fazia vídeo no Premiere antes, é um saco. Demora. Você tem que botar a legenda na mão. Toda vez que eu pensava em fazer um vídeo, eu já desisti antes de começar o vídeo. E o Lumen 5 não, você bota o texto, você importa vídeo ou imagem, ele mesmo, se você comprar a versão paga, ele já tem banco de imagem para você poder usar os vídeos. E em coisas de, sei lá, 1 hora você faz um vídeo. É super rápido, tem música, tem banco de música também, é maravilhoso esse negócio. Tem versão gratuita, a única diferença é que ele vai exportar pequeno, o vídeo.
menor do que o tamanho do Facebook. Landing pages. Eu não vim aqui para falar de landing pages, mas tem uma coisa que é muito relevante, que a gente precisa mencionar. Todos os anúncios que vocês fizerem, se vocês trocarem o ângulo do anúncio, vocês vão trocar o ângulo da landing page também. Pelo amor de Deus, não manda 5 ângulos diferentes para a mesma landing page, que não vai dar certo. Um título tem que bater com outro título e ponto final. A gente trabalha muito com vídeo, sales letter, que são aqueles vídeos de 50 minutos. Páginas de venda longas, advertoriais, páginas de produto. Todas elas têm uma coisa em comum, que é o storytelling. Tipo aquele vídeo que eu estava falando para vocês da mulher que quase morreu, quase deixou de ver a filha dela crescer. Sempre tem uma história. Sempre vai ter uma história. E sempre a venda vai ser bem lá no final. Primeiro a gente tenta chamar a atenção da pessoa, para ela se conectar com aquele ser humano que está contando aquela história. Só depois a gente introduz uma venda. E teste. Facebook, tudo tabula, tudo é teste, gente, tudo é teste. Sempre testem. Geralmente testa uma coisa só, tá? Se for testar imagem, mantém o título. Se for testar o título, mantém a imagem. E, para fechar, depois que eu palestrei no e-commerce ano passado, eu fiquei meio interessada na causa de mulheres, girl power, etc. e tal. Porque, como a Fernanda disse, eu não sabia que eu não pensava muito em feminismo antes. E surgiu essa ideia, a gente já está há algum tempo conversando sobre isso. E então, o que a gente vai fazer? Eu tive o prazer de me juntar com a Fernanda, da Monetize, e a Regina, que organiza o evento, né? Palestrou ontem. E a gente vai fazer uma mentoria aqui em São Paulo, em agosto. E a gente quer falar sobre tudo isso. Eu vou entrar mais com essa parte de como escolher oferta, criativo, landing page e campanha. E elas vão falar da expertise delas, né? A Fernanda vai mostrar algumas estratégias de quem vende muito. E a Regina vai entrar mais na parte estratégica também e administrativa. E a gente vai ter vários convidados bacanas para ajudar as pessoas. E falar de tráfego também. Vai ser dia 29, 30 e 31. O site está aí para quem quiser saber mais. E o nosso stand fica bem... Onde é que é a porta? Ali. O nosso stand fica bem aqui na porta. Pessoal, tem alguém do stand aqui dentro? Aqui, ó, só fala com esse moço aqui. Isso. Você não me apresentou aqui em cima. Com vocês, ali eu Valeu, gente. Parabéns, Aline. Bom dia a todos. A minha pergunta é o seguinte, foi um dos slides que você passou aqui. Vamos ver aqui que eu não esqueci. Referente a medo vende. Tem como você explicar um pouquinho mais sobre isso, por gentileza? A explicação foi exatamente aquele vídeo que a gente estava falando antes. Quando o cara fala que geralmente você está contando a sua história, certo? É a história do herói, a jornada do herói. Ela geralmente passa o medo. Nesse caso, o medo da pessoa era: sofri um ataque cardíaco, quase morri, já tinha diabetes, já tinha colesterol alto. Quando a pessoa está ouvindo aquilo, ela pensa: putz, eu estou obeso. Putz, eu tenho uma filha. Ok, eu posso ter um ataque cardíaco a qualquer momento, eu posso morrer, eu posso ter colesterol. Vai levantando aquela angústia na pessoa, entendeu? Eu acho que eu preciso resolver isso. É a mesma coisa de romance também. Ela coloca várias situações no vídeo, eu coloco, foi eu que fiz isso. Várias situações no vídeo que a mulher vai ficar olhando aquilo e falando: meu Deus, eu estou sozinha no mundo, eu não tenho com quem viajar, eu não tenho com quem jantar. Eu vou morrer sozinha, eu posso ter um câncer, daqui a pouco vou morrer sozinha. Esse é o medo que a gente está falando, entendeu? É a história na história do herói que a gente coloca. O seu vídeo... no caso de anúncio mesmo, é que isso que eu estou falando é o vídeo da página de venda, né? Você não vai botar isso no Facebook, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia, sim, o vídeo está convertendo melhor que a imagem. Mas faz os dois, tá? Não quer dizer, não quer dizer. Imagina. Obrigada. Próximo, por favor. Oi, Aline, boa noite. Boa noite. Meu nome é Álvaro. Calma. Eu sei. A sala está escura. A noite foi difícil, eu sei. Bom dia. Gostaria de perguntar a respeito das imagens que você falou para montar na página, a respeito de pegar as imagens do Instagram, como que fica os direitos autorais da pessoa? A gente não tem um advogado aqui no lugar, você não é advogado? E aí? Pode usar?
Sem autorização, não. O que eu faço? Quando eu uso geralmente de produto mesmo. No caso do suco verde, eu pego um copo de suco verde. Então, não vai me dar problema usar, entendeu? Quando é pessoas, esse tipo de coisa, eu não uso, não. Eu tenho medo. Ah, entendi. Então, no caso, seria equivalente só a objetos, outras coisas do gênero. Animais, essas coisas, mas... Pode? Se eu usar a imagem no Instagram sem autorização, pode, inclusive, dar bloco da tua conta. Você pode perder a conta. Tem, eu acho que, 3 strikes, né? Ele vai te avisar que você usou, talvez a postagem seja removida e 3 strikes você está fora. Você perde a conta, basicamente. Entendi. Tem que tomar muito cuidado. Ok. Eu nunca tive problema porque eu só uso produto, nunca usei cara de ninguém. Tá bom, obrigado. Pode usar cachorro também. Eles são todos iguais. Bom dia, Aline. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu sou a Kátia. A minha dúvida é o seguinte: muito tem se falado de não copiar o coleguinha. A gente ouve falar sobre feio, isso. gente. Várias vezes aqui mesmo, no Afiliados do Brasil, eu ouvi isso. Aonde buscar inspiração? Como desenvolver esse DNA seu de forma que eu possa vender e não estar copiando alguém, usar como inspiração? Como que se faz isso? A minha resposta vai ser um pouco contraditória. Bom, na parte de e-commerce, você pode navegar sites gringos, tipo da China, dar uma olhada em todas as categorias, é o que a gente faz. Ver o que está vendendo melhor. Aí a gente geralmente tem 3 etapas de aprovação de... Não vou lembrar agora o que é. Enfim, eu posso trazer isso depois. E dá para só fazer isso. No caso de infoproduto e Nutra, e etc. e tal, aí que eu vou ser contraditória, eu costumo navegar muito plataforma gringa. Não só o ClickBank, mas qualquer plataforma de produto do que eu estou querendo fazer, para ver o que está vendendo melhor, para eu tentar duplicar aquela oferta aqui. E usar o jeito que eles fazem, modelando, né? Isso. O ClickBank mesmo tem cada produto ali que você não acredita como é que aquele negócio... A lanterna começou ali. Serviço para o afiliado, serviço, produto digital, no caso. Infoproduto. Infoproduto. Eu vou sempre no ClickBank dar uma olhada. Tinha produto de zunido na orelha, que vendia pra caramba. Ok. Produto de marcenaria, como montar móvel em casa. Vendeu horrores. Então eu costumava ir lá para dar uma inspirada. Entendi. Muito obrigada. Imagina. Boa ideia. Mais alguém, pessoal? Por favor. Você costuma fazer essas campanhas sem ter o produto para vender ainda, só para testar o produto, ou você já escolhe o produto e aí começa a fazer as campanhas? Eu deveria testar antes, mas não, eu já tenho o produto na mão. Mas dá para fazer. Os gringos, a galera que palestra fala para fazer, não sei se eles fazem não, tá? Mas tem um case de meia personalizada que os caras geraram, esqueci, muito mais de $1 milhão em coisa de uma semana no Natal, que eles venderam umas meias personalizadas. O que eles fizeram? Antes de ter a empresa, eles fizeram uma página, compraram fã, né? Aquela coisa toda, e começaram a mandar um monte de publicaçãozinha, já falando que, uma meia personalizada, várias fotos. Depois que eles tinham o criativo já aprovado, que tinha um monte de compartilhamento daquele negócio, aí eles lançaram a empresa. E fizeram horrores de dinheiro só com aquele anúncio. Mas dá para testar. Porque a gente tem medo de importar o produto e quebrar a cara, né? Eu sei, mas enfim. Mas tem que fazer acreditar no ângulo, tem que acreditar. Mas tipo esse lance assim, a pessoa aperta comprar e você fala, não estão sem estoque. Não, isso jamais. Isso não dá para fazer? Nunca fiz isso, não. No caso que eu estou falando do teste, o cara fez um post sem venda mesmo e patrocinou. Foi o que o cara fez. Mas sem produto é frustrante, você vai ficar frustrado. Com certeza. Então, obrigado.